Bom dia, eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Eu quero trazer uma reflexão nessa manhã, falar sobre relacionamento. Uma das coisas que tem faltado nos nossos dias é relacionamento. E relacionamento precisa se construir. E não se constrói um relacionamento só de ouvir falar, mas sim de se comunicar, de estar próximo, de conviver, de se tornar amigo. Assim que se constrói um relacionamento, para que você possa falar com firmeza do qual ou de quem você está falando. Eu quero deixar alguns versículos aqui no livro de Êxodo. No capítulo 3 diz assim: E apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele lhes disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Observamos aqui a palavra de Deus. Moisés já tinha ouvido falar por várias vezes, já completando 40 anos em Midian. Ele já tinha ouvido falar de Deus, do Deus de Abraão, ouvido as histórias, mas ele ainda não tinha um relacionamento com Deus. E Moisés, nesse momento, ele passa a começar a ter um relacionamento com Deus. Como isso? Ele vê uma experiência. Deus se manifesta a ele no meio de uma sarça ardente. E nós vemos que Moisés, quando Deus começa a falar, ele se expressa logo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, teus pais. E Deus ele começa a falar agora sobre Israel. E uma coisa interessante é que quando Deus se manifesta e começa a falar, ele pronuncia o nome de Moisés. Moisés, Moisés. Isso, irmão, já dá uma demonstração de que Deus conhecia Moisés. Moisés passa a entender de que o Deus de Abraão conhecia ele. E Moisés agora esconde o seu rosto, pois ele viu algo que ele não esperava que ia ver. E ali estava começando um relacionamento com Deus. E depois de um grande diálogo, Deus falando sobre Israel, sobre a aflição do povo de Israel, e que agora tinha chegado o seu clamor até Deus. E Deus agora estava decidido a livrar. Nós vemos aqui no verso 14: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós.
Veja, irmãos, Deus, quando Moisés pergunta quem é o Senhor, para que assim eu possa declarar para o povo de Israel quando eu chegar, e Deus ele diz: eu sou o que sou. Eu sou Deus que não importa, não adianta alguém querer saber além daquilo que Deus permite que você saiba. Existe hoje nos nossos dias alguém querendo saber mais do que aquilo que lhe é permitido saber. E Deus ele fala com Moisés: eu sou o Deus de teus pais. Isso é o que basta. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus existente por si mesmo. Só precisa isso. E ali, meus amados, Deus, ele fala com Moisés. E Moisés começa a conhecer verdadeiramente o Deus de seus pais. O Deus que o seu sogro Jetro falava. O Deus que Israel falava. E Deus, ele é assim uma das formas de você ter um relacionamento com Deus, porque ali estava começando um relacionamento. Moisés agora poderia falar sobre Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Hoje nos nossos dias tem muitos profetas, muitas pessoas que profetizam e não têm um relacionamento com Deus. Dentro da igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra coisa, na rua ele é outra coisa, né? E às vezes quer falar de um Deus que nem ele mesmo conhece ainda. E nós devemos ter muito cuidado, porque quando você se relaciona com uma pessoa, você sabe quem é essa pessoa. Você só sabe e só passa a conhecer uma pessoa quando você convive com ele. Eu quero mostrar para vocês aqui em Jó 42, Jó 42, versos de número 5, você vê que quando Deus fala com Jó, o verso 5 diz: com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar, como muita gente conhece, como Israel conhecia, muitos conheciam, como as nações conheciam o Deus de Abraão, mas não havia um relacionamento, porque quando o homem tem um relacionamento com Deus, jamais ele se curva diante de uma imagem de escultura, jamais ele considera outros deuses como Deus verdadeiro. Quando você tem um relacionamento com Deus, você passa a conhecer quem é o teu Deus. Você passa a ter uma intimidade com Deus. Por isso, meus amados, nós devemos ter bastante cuidado, procurar ter um relacionamento com Deus, sabe? Procurar ser sincero naquilo que vamos falar. Pois Jó, antes dele ter um encontro com Deus, ele conhecia Deus, mas só de ouvir falar, e ele temia. Você vê que certa vez Deus falou para Satanás que não havia um homem que nem Jó, que temia a Deus e que fugia da presença do mal. Mas ele ainda não tinha um relacionamento com Deus, não conhecia, face a face, como passou a conhecer. Então ele diz que ele conhecia de ouvir falar, agora ele conhecia ao verdadeiro Deus. E toda aquela história, todo aquele lamento de Jó, ele viu que não havia necessidade daquilo, porque ele ainda não conhecia Deus. Muitos crentes estão desesperados, se lamentando. Por quê, irmão? Está faltando um relacionamento com Deus. Seja na tua casa, onde tu estiver. Se você estiver preso nessa quarentena,
ou não importa onde você esteja, mantenha um relacionamento com Deus, através de ler a palavra de Deus, né? Em vez de estar só assistindo filme, novela, essas coisas, começa a ler a Bíblia, começa a ter um relacionamento com Deus, você vai ver que as coisas mudam na tua vida. Estuda a palavra de Deus. A gente vê lá em Deuteronômio 18, irmão, em Deuteronômio 18, você vê que Moisés, ele está alertando ao povo de Israel que sobre Jesus. E ali, algumas pessoas acham ou não consideram Moisés como um profeta, mas Moisés é um profeta, né? Aqui no verso 15 do capítulo 18 de Deuteronômio, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvirei, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Você vê que Moisés, ele era um profeta. Por quê? Porque ele construiu esse relacionamento com Deus. Irmão, enquanto você não conhece a Deus, enquanto você conhece só de ouvir falar, existem várias formas de Deus se fazer conhecido. Eu vou te dar um exemplo. No Egito, quando Moisés chega, que anuncia a Faraó que o Deus dos Hebreus havia aparecido e que ele libertasse o seu povo para lhe servir no deserto, o que acontece? Isso para Faraó foi uma afronta, porque Faraó diz: quem é o teu Deus? Quem é esse Deus que eu não conheço? Pois ele não conhecia, mas ele já tinha ouvido falar. E ele, irmão, se sentiu afrontado, começou a oprimir o povo, e Deus agora começa a mostrar a Faraó quem ele era. Só que para o Egito, Deus estava punindo o Egito. Enquanto Deus punia o Egito, estava dando a oportunidade de Faraó e dos egípcios conhecer quem era o Deus dos hebreus. Entende? É assim que a conhece. E Israel, que já há 400 anos estava cativo, que também tinha esquecido ao Deus dos judeus, e que se curvavam, e para eles era normal, para alguns deles, ainda tinha muitos que preservavam, eles estavam conhecendo também a Deus, tendo um relacionamento com Deus. Enquanto Deus destruía o Egito, Israel conhecia a Deus. Você está entendendo? Existem várias formas. Hoje, as nações estão sendo punidas, né? E que Deus venha guardar o seu povo, para que através disso que está acontecendo, a igreja possa acordar, o povo possa acordar e conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. Estamos precisando disso, meus amados irmãos. Jesus te ama e Ele está pronto para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. E esse tempo está sendo abreviado, é uma preparação para o arrebatamento. Segura firme nas mãos do Senhor. Se você não ligava, não, sabe, começa a construir um relacionamento com Deus, porque isso é bom para você, é bom para a tua alma. Jesus te ama, Jesus te ama. Que Deus abençoe vocês, né? Eu deixo a paz do Senhor e a minha palavra de oração. Soberano e eterno Deus, na tua presença me encontro aqui nesta manhã, e eu quero apresentar, meu Senhor, todos aqueles que estão nas suas casas com medo de sair,
aqueles que passam dos 60, 70 anos. Meu Deus, toma nas tuas mãos, fortalece, não deixa que a depressão venha o atingi-lo, soberano e eterno Deus. Eu falo isso, meu Deus, para todos os povos da terra. Toma nas tuas mãos a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor da glória. Põe, Senhor, um bloqueio, meu Senhor, meu Pai, para que essa enfermidade não penetre pelas vias orais dos teus filhos. Cuida deles aonde quer que eles estejam, Senhor. Elimina qualquer bactéria, meu Senhor, que possa vir contra o teu povo. Pois esta, Senhor, é a tua igreja, os teus filhos que te clamam. Toma nas tuas mãos, Senhor, e cuida da tua igreja, cuida do teu povo. E que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.